Olá, mamíferos, tudo bem? Nossa aula de hoje vai ser sobre histologia. Eu coloquei aqui histologia 1 porque a gente vai seguir um caminho um pouquinho longo. Bom, a divisão vai ser de histologia 1, depois a gente vai discutir um pouco melhor como é que a gente vai tratar esses temas. Bom, a histologia nada mais é do que o estudo dos tecidos. Para um tecido ser formado, ele precisa de um conjunto de células. Então, o estudo dos tecidos é basicamente o estudo de tecidos de seres multicelulares. Tem que ter um conjunto de células, tem que ter numerosas células para poder formar um tecido, certo? Existem 4 tecidos fundamentais. O tecido epitelial, ou de revestimento, ou glandular, a gente vai ver hoje. O tecido conjuntivo, que é subdividido em vários outros tipos, como, por exemplo, o tecido conjuntivo propriamente dito, que pode ser o tecido frouxo ou denso. Dentro de tecido conjuntivo, a gente ainda tem o tecido ósseo, o tecido cartilaginoso, o tecido adiposo e o tecido hematopoético. Bastante nome, né? Mas a gente vai ver cada um deles com cuidado. O tecido muscular, em que a gente tem 3 divisões: tecido muscular estriado esquelético, tecido muscular estriado cardíaco e tecido não estriado, tecido muscular não estriado, ou músculo liso. E temos também o tecido nervoso. Em cada uma das séries de histologia, a gente vai tratar de um desses tecidos. Só que em uma delas, o tecido conjuntivo, a gente vai ter o tecido hematopoético, que é o produtor de sangue, então a gente vai ter uma aula específica sobre sangue, ok? Fica mais fácil para vocês entenderem. Continuando, o tecido epitelial, esse é o nosso primeiro. O tecido epitelial ele tem diversas funções, como proteção do organismo, absorção de nutrientes, secreção de hormônios ou substâncias e tem a função também sensorial. Essa função sensorial está um pouco ligada ao tecido nervoso também, porque as percepções são do tecido nervoso, né, necessariamente, mas ele está associado à função sensorial. E a classificação desse tecido epitelial, como que ela é? 2 tipos. A gente tem o epitélio, o tecido epitelial de revestimento, o próprio nome já sugere pra gente, que é um tecido que reveste, e o epitélio glandular, que é o epitélio formador das glândulas. Agora, a gente vai dar uma olhada em cada um desses 2 tipos de tecidos, no epitélio de revestimento e no epitélio glandular. Características gerais do nosso epitélio de revestimento. Ele é formado por células justapostas, ou seja, as células são todas bem unidas, existe pouco espaço entre elas, né? Fica sempre uma célula do lado da outra e com pouca substância entre elas, né? Com pouca substância intercelular. Então a gente tem todas as células aqui justapostas, né? Uma do ladinho da outra, sem substância entre elas, ou com pouca substância entre elas, tá? Pouca substância intercelular. Uma outra característica também é que elas são unidas por estruturas chamadas desmossomos. Isso é o que dá mais adesão entre uma célula e outra. E esse tecido é avascular, ou seja, o tecido epitelial ele não possui vasos sanguíneos que levam nutrientes diretamente para eles. Esses nutrientes, esses vasos sanguíneos que vão levar os nutrientes, estão associados a um outro tecido, que é um tecido que fica logo abaixo desse epitélio de revestimento, que é o chamado tecido conjuntivo. Esse tecido, sim, tem vasos sanguíneos, certo? Mas esse tecido epitelial ele é basicamente avascular, não possui vasos sanguíneos. Agora vamos dar uma olhada em como ocorre a classificação desses tipos de tecidos, tudo bem? Nosso epitélio de revestimento possui uma classificação. Essa classificação ela se dá de 2 modos, quanto à forma das células e quanto ao número de camadas que a célula possui. Desse modo, o epitélio de revestimento simples, ele possui apenas uma camada de células, simples ou uniestratificado. O epitélio estratificado possui várias camadas de célula. E o epitélio pseudoestratificado ele possui apenas uma camada de célula, só que como essas células têm formato irregular, o núcleo delas é deslocado, parece que ele possui mais camadas de célula, só que ele possui somente uma, tá? Por isso que é pseudoestratificado, ele é um falso estratificado. Quanto à forma da célula, esse epitélio de revestimento, esse epitélio pode ser do tipo pavimentoso ou achatado, ele pode ser também cúbico, pode ser prismático e pode ser um epitélio de transição, que são células mais ou menos arredondadas que podem se modificar. Observe a imagem. Bom, nessa imagem a gente pode observar aí os diversos tipos de epitélio que a gente tem.
como por exemplo o simples pavimentoso, que possui apenas uma camada de células, né, por isso chamado simples, e pavimentoso porque as células aí são todas achatadas. O epitélio estratificado pavimentoso, em que ele é estratificado porque possui várias camadas, e ele é pavimentoso porque a última camada de células é achatada. E aí tem vários outros tipos, né? A gente tem aqui o simples prismático ou colunar também. A gente tem o pseudoestratificado, observe que é apenas uma camada de células, só que os núcleos, os tamanhos das células variam muito, né? Mas é apenas uma camada de células. E o epitélio de transição também, que as células são mais ou menos arredondadas, né? Ela tem um formato cúbico aí, mas não é um cúbico bem regular. Tudo bem? Esses são os tipos de epitélio de revestimento que a gente tem. Basicamente, a forma da célula e o número de camadas que a célula possui. Vamos dar uma olhada agora no epitélio glandular. O epitélio glandular é um outro tipo de epitélio, de tecido epitelial, na verdade, né? Ele tem aí alguns tipos, na verdade, de glândulas, né? Ele produz glândulas normalmente, e essas glândulas podem ser exócrinas ou endócrinas. As glândulas exócrinas, elas normalmente possuem um ducto, um canal, um canalículo e uma porção que produz, né, um conjunto de células que vai produzir alguma substância. Essa substância é produzida nessa glândula e esse ducto é a passagem da glândula até a parte externa do corpo. Por isso, glândulas exócrinas. Então ela passa de um ducto até a parte de fora do organismo, a parte de fora do corpo. Como exemplos, a gente tem as glândulas sudoríparas, as glândulas salivares, que produzem saliva, né? As glândulas mamárias e as glândulas sebáceas. Dá uma olhada nessa imagem, só para você ter uma ideia aí de onde essas glândulas se localizam. Na imagem, dá pra gente perceber aí que tem bastante informação nela, né? Mas a informação mais básica aí pra gente hoje é dar uma olhada ali na epiderme, né? Então a gente tem aqui o tecido de revestimento, parte da epiderme ali, a gente tem um pouco desse tecido de revestimento. Você pode perceber aí que é um tecido estratificado, certo? E a gente tem uma glândula aí associada ao pelo, né? Que é a glândula sebácea. É uma glândula exócrina, ela tem um ducto que vai levar essa substância para fora do organismo, ou para a superfície aí no caso. E a gente tem também a glândula sudorípara, que está aí em destaque. É um conjunto de células, né, um amontoado de células, e esse amontoado ele possui um ducto que vai levar toda a substância, o suor aí no caso, para fora do organismo, né, com a função de resfriar, de manter a temperatura do corpo. Vamos retornar aqui então agora. As glândulas endócrinas funcionam de um modo um pouquinho diferente. Elas produzem basicamente hormônios e liberam eles diretamente na corrente sanguínea. Ou seja, ao invés de produzir alguma coisa e liberar para fora do corpo, ela vai produzir hormônios basicamente e vai jogar na corrente sanguínea. Esses hormônios, quando entram na corrente sanguínea, vão atingir um órgão, uma célula específica para ajudar na regulação do organismo. O exemplo que a gente tem aqui é da glândula tireoide, que vai liberar o hormônio tiroxina, e esse hormônio vai ajudar na regulação do metabolismo do indivíduo, certo? Vamos dar uma olhada em como é que essas glândulas se originam, para a gente entender um pouquinho melhor o que é exócrino e o que é endócrino, ok? Para a gente entender a origem das glândulas, então. Aqui a gente tem o tecido epitelial, vamos pensar que é um epitélio simples, somente. Esse tecido epitelial, essas células, parte delas vão se multiplicar bastante. Depois que essas células se multiplicarem, ela tem dois destinos. Um, ela pode formar um ducto, outro, ela pode formar a glândula e se desprender desse tecido de revestimento. Dá uma olhada. Isso seria um exemplo de glândula exócrina. A gente tem aqui a glândula e o ducto. Esse ducto está bem exagerado, mas é para você entender um pouquinho como é que funciona. Então a substância é produzida aqui e levada para fora. Uma outra origem para essa glândula, ou para a glândula exócrina, na verdade, para a glândula endócrina, pode ser a seguinte. Essa glândula, essa massa de células pode se desprender do tecido epitelial e ficar associada aos vasos sanguíneos. Então todo o conteúdo que ela produzir aqui, ela vai liberar diretamente na corrente sanguínea. Dois tipos então, glândulas exócrinas e glândulas
endócrinas. O que é importante, mais do que tudo, para a gente entender nessas aulas de histologia, nessa sequência de histologia? Que todas as células, cada célula possui um formato específico de acordo com a sua função. Então a gente tira da cabeça aquela imagem de que a célula é redondinha, né? De que todas as células são daquele formato, ou de que todas as células vegetais também têm um formato de um prisma ou coisa parecida, né? Então as células são diferenciadas. Cada uma das células tem um formato de acordo com a sua função, tá? Nem todas as células são iguais, a gente tem uma diversidade muito grande delas. Bom, por hoje era isso, tecido epitelial, até mais!